A paz do Senhor, amados. Mais uma manhã estamos aqui para nos alegrarmos na palavra de Deus. Nesta manhã maravilhosa, nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de ter a voz do pastor em teu lar. E nesta manhã nós faremos uma reflexão sobre um versículo da palavra de Deus que Paulo escreve quando diz na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 6, versículo de número meia dúzia, diz assim a palavra de Deus. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém? Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amados, esta palavra, o apóstolo São Paulo, ela menciona quando diante de uma grande dificuldade, uma grande escassez de obreiros para que pudesse dar assistência à igreja do Senhor. Paulo aqui neste versículo de número 6, ele se alegra por causa da vinda de um obreiro, de um pastor chamado Tito. Paulo diz que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele consola os abatidos. E nesta oportunidade, não sabemos qual é a situação da sua vida agora, qual é a situação da vida do amado ouvinte que ouve este trecho rápido das Escrituras Sagradas. Mas uma coisa é certa, que Paulo nos afirma que Deus consola a todos os abatidos. Deus é maravilhoso e Jesus não nos deixou órfãos, Ele deixou conosco o Espírito Santo para que possa consolar-nos nas horas da dificuldade. Paulo diz que Deus que consola os abatidos, nos consolou. Paulo também se sente consolado juntamente com o povo de Deus. Ele diz que Deus que consola todos aqueles que estão abatidos, os consolou, ou consolou Paulo, consolou os irmãos com a chegada de Tito. Então, amados, nós entendemos aqui que Tito era um obreiro, Tito era um pastor disposto, Tito era alguém que aonde chegava trazia alegria, trazia esperança. Porque é triste quando nós estamos abatidos e passando por momentos difíceis e alguém chega perto de nós e vem nos falar de coisas piores, coisas mais tristes. Mas entendemos aqui pela palavra de Deus que Tito era um homem alegre, Tito era um homem feliz, Tito era um homem que aonde chegava, ele fazia com que a circunstância se mudava. Independente da circunstância. Tito nos parece, pelo texto e pela expressão da palavra de Paulo, que Tito era um homem animado, era uma pessoa positiva, era uma pessoa alegre, uma pessoa que trazia aos demais uma alegria, uma esperança, uma certeza, uma convicção de que todas as lutas elas são passageiras. Não existe lutas, batalhas, embates que vai durar para sempre. Não, elas vão passar. E nos parece, pela expressão do versículo, Paulo se alegrando por causa da vinda de Tito. Deus, através de Tito, da pessoa de Tito, está consolando todos aqueles que estão abatidos, todos aqueles que se encontravam abatidos. Agora, com a chegada de Tito, com a vinda de Tito, com a presença de Tito no meio deles, eles agora se sentem consolados pelo Espírito Santo de Deus. E existem muitas maneiras de Deus nos consolar, dependendo da situação que estejamos passando, dependendo da ocasião que estejamos vivenciando. Sempre haverá um jeito, uma maneira de Deus nos consolar.
E aqui o consolo que eles recebem é a presença de Tito no meio deles. Paulo regozija-se juntamente com os irmãos e também com nós, com esta carta escrita há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. A carta escrita está no tempo da igreja primitiva. Este texto se encontra. Porém, hoje, no ano que estamos vivendo, no ano de 2016, no dia 14 de dezembro de 2016, estamos aqui sendo consolados, assim como Paulo consola a igreja, dizendo que Deus é poderoso para consolar todos os abatidos. E o consolo que eles recebem aqui é a presença de Tito no meio deles. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa positiva, uma pessoa que está olhando para frente. Tito era um obreiro que não estava olhando para trás, para as lutas, para os problemas, para as dificuldades. Mas ele está avançando, olhando para frente. E aonde Tito chegava, chegava também a alegria. Hoje, dia 14 de dezembro de 2016, na data de hoje, fazem exatamente 21 anos que nós sofremos um acidente na serra. O ônibus perdeu o freio e regressávamos ali de uma reunião de obreiro. Vínhamos de São Paulo, capital, descendo para o litoral, para a cidade de Praia Grande, quando aquele ônibus perdeu o freio. E eu me lembro muito bem que estávamos naquela ocasião, eu, a minha esposa, o meu filho mais velho, Lucas, que se casa agora no dia 17. Meu filho Marcos também estava presente. Naquela época nós só tínhamos estes dois filhos e aquele ônibus perdeu o freio na serra. Então nós fomos livres. O Senhor enviou um grande livramento para nós, de maneira que agora, hoje, nós nos encontramos consolados. Deus nunca deixará que sejamos provados acima do limite das nossas forças. Mas junto com a dificuldade, junto com a circunstância, Deus enviará também o consolo. Deus enviará também o escape para que possamos continuar então louvando, bendizendo, enaltecendo e glorificando o nome do Senhor. Nós fomos consolados naquele acidente quando o ônibus perdeu o freio. Então, para mim, hoje é um dia de alegria, é um dia de felicidade, porque no dia 14 de dezembro de 97, nós sofremos um grave acidente de automóvel, quando aquele ônibus, ele perde o freio. Mas Deus, que é poderoso e que consola os abatidos, nos deu um grande livramento e todos nós ali fomos livres daquele acidente, porque Deus continua consolando aqueles que estão abatidos. Não importa a circunstância, creia, confie que o Senhor dará um escape, dará um consolo na situação em que você esteja vivendo. Porque Deus é Deus acima de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, de todos os embates. O Senhor sempre está pronto para nos dar o livramento. Eu, nesta manhã, quero aqui agradecer a você que esteve aqui escutando esta palavra, onde Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 6, ele diz: Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O consolo que eles receberam naquela ocasião foi a vinda de Tito para o meio deles. Esta foi a consolação que Deus lhe deu. E hoje eu tenho a certeza que Deus enviará um consolo para o teu coração. Seja a circunstância que for, o Senhor usará meios e situações para consolar o teu coração. Receba esta palavra. Receba esta palavra, esta vitamina, para que possa vencer, para que possa levantar a cabeça, possa se erguer do pó e estar na presença de Deus. Se você se afastou da presença do Senhor nesta manhã, é manhã de reconciliação.
Se você ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesta ocasião você tem a oportunidade de fazer agora uma aliança com o Senhor, recebendo Jesus, para que possa então estar assim de posse de todas as bênçãos do Evangelho. Todas as bênçãos do Evangelho repousam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, quando nós recebemos a Jesus em nosso ser, como único e suficiente Salvador da nossa alma. Eu oro agora contigo, para que estejamos então debaixo da bênção do Senhor. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, te damos graça por esta manhã, por este teu filho, por esta tua filha. Ó Pai querido, venha, Senhor, através do teu Espírito Santo, consolar os nossos corações. O Senhor sabe a necessidade e o consolo que o meu irmão, que a minha irmã precisa. Tu és poderoso para dos altos céus enviar esta grande vitória, esta grande bênção. Pai, te louvamos, por tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Paulo despede a igreja na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13, ele diz, impetrando a bênção apostólica: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, e todo aquele que recebe, diga amém. Amém e amém.